Nesta aula, vamos trabalhar os tipos de discurso. São 3 os tipos de discursos que eu encontro dentro de um texto. O discurso direto, o discurso indireto e o discurso indireto livre. Vamos ver exemplos de cada um deles. O primeiro, o discurso direto. O discurso direto, ele reproduz exatamente o que o personagem diz, tal qual ele disse. Então, a fala do personagem, ela é apresentada literalmente. Costuma-se usar no textos narrativos os 2 pontos, o travessão ou as aspas. E o narrador introduz a fala sempre com um verbo de elocução, um verbo de fala, né? Ele disse, ele perguntou, ele respondeu. Então, há sempre a presença desse verbo. Então, discurso direto, a fala literal da pessoa, o uso de marcadores como travessões, aspas, 2 pontos e a presença de um verbo de elocução. No texto narrativo, olha o exemplo. João chegou em casa e gritou, verbo de elocução, 2 pontos para marcar a fala do João. Travessão, que o João vai falar. Estou exausto, não aguento mais esse trabalho. A gente ouve a fala do João, quando, né, estou exausto, não aguento mais. Não é a fala do narrador, é do personagem. Na dissertação também usamos o discurso direto, quando eu uso o argumento de autoridade e faço a citação da fala daquela autoridade, daquele especialista. Então, olha, como disse Paulo Freire, também a presença ali do verbo de elocução, ele disse. E olha a importância, ele disse, ele não sugeriu, ele não explicou. Então, como disse Paulo Freire, também posso usar segundo Paulo Freire, de acordo com Paulo Freire. Foi colocado os 2 pontos, porque vai começar a fala dele, literalmente a fala dele. A educação não transforma o mundo. A educação muda as pessoas, pessoas transformam o mundo. Ele disse exatamente assim. Já o discurso indireto, o narrador vai recontar, né? O autor, ele vai recontar o que disse o personagem ou o especialista na dissertação. Então, o narrador, ele reconta com as suas palavras aquilo que o personagem diz. Então, não tem travessão, não tem aspas. O uso frequente do que, a conjunção que, e verbos os verbos eles vão ser conjugados conforme a estrutura da frase, né? Conforme a estrutura da narração. E pode haver mudança nos pronomes e nos tempos verbais. Vamos ver o exemplo. João chegou em casa, narrador falando. Então, o João chegou em casa e disse que estava exausto. Veja que é o narrador falando pelo João. Né? Veja aí a presença do que, disse que. O verbo de elocução, disse, e aí o que o João disse, mas não entre aspas, não é o João literalmente falando. Então, ele disse que estava exausto, que não aguentava mais aquele trabalho. E na dissertação é o que a gente chama de citação indireta. Quando eu não lembro tal qual, mas eu sei que a pessoa falou aquilo, posso comprovar, né, com uma citação indireta. Paulo Freire afirma que a educação não muda o mundo diretamente, mas ela transforma as pessoas que então mudam o mundo. Quem fala isso da transformação da educação nas pessoas e no mundo é Paulo Freire. Então eu preciso colocar que esta frase é dele, mesmo que seja com outras palavras. A gente chama muito de paráfrase, né? Parafrasear. Eu colocar a fala do outro com as minhas palavras, mas esta fala é do outro e eu preciso o tempo todo colocar o nome dele. E o discurso indireto livre, que vai ser uma mistura dos 2 tipos de discurso, é uma mistura aí do narrador e da voz do personagem. A fala ou pensamento do personagem aparece sem marca clara de transição. Não sei que horas é narrador, que horas é personagem. Aí ela vai acontecer somente na narrativa. Então, há uma mistura da voz, da fala deles, a ausência de marcas como travessões, aspas ou verbos de elocução, e o narrador parece entrar na cabeça do personagem.
Quando eu expliquei sobre narração, que eu falei que precisa ter personagem, enredo, tempo, personagem, enredo, narrador, tempo, espaço, o narrador ele pode ser em primeira pessoa quando ele participa do texto, né, da ação, ou em terceira. Quando em terceira pessoa, ele é um narrador onisciente, ele entra na cabeça do personagem. Então, olha aqui, João chegou em casa, estava exausto. Veja que é o narrador, mas ele sabe do sentimento do João. Aquele trabalho era uma tortura. Então, eu não sei, é o João pensando, né, falando que é uma tortura e o narrador falando por ele. Ninguém suportaria tanto. Então, um exemplo de texto, de discurso indireto livre num texto narrativo. Muito presente na literatura moderna.